Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou tratar com os senhores a respeito de um julgado do STJ que versou sobre as preliminares oferecidas em contestação e o despacho saneador que resolve essas questões preliminares. A obrigatoriedade do juízo enfrentar todos, você pode postergar alguma análise para o momento futuro. É disso que nós trataremos aqui. Nós estamos tratando do recurso especial 1.945.660, oriundo de São Paulo, RESP 1945660. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa constarão na descrição desse vídeo. Eu apenas destaco, a título muito mais de curiosidade, que esse é um julgado da primeira turma, uma turma de direito público. Em geral, nós analisamos os julgados das turmas de direito privado, aspecto civil, tanto a terceira quanto a quarta turma. Mas todas as turmas, na verdade, tratam de questões processuais, né? Processo é uma matéria feita a todas as turmas do STJ. Claro que a quinta e a sexta turma, que tratam do direito penal, vai tratar mais do processo penal, mas ainda assim há uma interface com o processo civil. E as outras quatro turmas tratam do processo civil diuturnamente, né? Então, apenas uma curiosidade, relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Muito que bem. Como é que se deu aqui os contornos fáticos dessa pretensão? Nós estamos diante de uma ação rescisória, ajuizada no estado de São Paulo. Na verdade, nós tivemos uma ação de cobrança movida por uma empresa em face do estado de São Paulo. Essa ação de cobrança foi julgada procedente e teve o trânsito em julgado. E aí o estado de São Paulo moveu uma outra ação pretendendo desconstituir a decisão transitada em julgado nessa primeira ação da empresa versus estado de São Paulo. Então, uma ação rescisória proposta pelo estado de São Paulo no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, alegando violação de norma jurídica e pedindo naturalmente a desconstituição daquela decisão de mérito transitada em julgado na ação de cobrança. A empresa ofereceu contestação e apresentou como preliminares algumas questões jurídicas, como a incompetência absoluta, a ilegitimidade para figurar no processo, a questão de decadência e a impossibilidade jurídica do pedido. E no mérito, ela se defendeu alegando ausência de violação à norma jurídica. A decisão, o processo foi para o relator, que proferiu uma decisão afastando algumas preliminares. Ele afastou as preliminares de incompetência absoluta do juízo e de ilegitimidade e postergou o exame das demais alegações de decadência e de impossibilidade jurídica do pedido para quando fosse ele julgar o mérito da ação. Além dessas providências, ele determinou ainda a realização de perícia para apurar a veracidade dos fatos alegados pelo autor da rescisória, que é o Estado de São Paulo. A empresa não concordou com esse trâmite processual do relator e interpôs agravo interno para levar a questão para o colegiado e aduziu que a decisão seria nula por não ter enfrentado todas as preliminares no momento do chamado, assim, pela prática, despacho saneador. O TJ de São Paulo não deu provimento ao agravo interno, não concordou com esses argumentos, e aí foi desse acórdão do TJ de São Paulo que a empresa interpôs recurso especial, insistindo na tese de nulidade do despacho saneador por não ter enfrentado todas as preliminares. Eu separei aqui alguns pontos muito brevemente para conversar com vocês. A ação rescisória está prevista no artigo 966 e vai até o artigo 975. No 966 nós temos o rol dos chamados vícios rescisórios, das hipóteses que ensejam, portanto, uma ação rescisória. Então veja lá, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. Essa é a hipótese, vamos assim dizer,
mais aberta de cabimento de ação rescisória, violação à norma jurídica. Veja, a norma jurídica pode ser princípio, tem ainda um parágrafo no 966 que prevê que por violação à norma jurídica pode ser tanto questões de parágrafos 5º e 6º. A ação rescisória com fundamento no inciso 5º desse artigo pode ser contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em casos repetitivos. Inciso 6º. Não, inciso 6º é outra, mas eu quero mencionar aqui para vocês. Bom, há um dispositivo que prevê que o inciso 5º pode ser interpretado como norma jurídica, pode ser interpretado como princípio ou regra. Eu não vou me aprofundar nisso, acho que é uma construção doutrinária, na verdade, não tem parágrafo específico não, mas isso pouco importa porque estamos a analisar aqui. Mas norma jurídica pode ser compreendida por regra expressa ou por princípio. Então, isso que eu separei para falar com os senhores muito brevemente sobre a ação rescisória, que foi a ação movida pelo Estado de São Paulo. Já quanto às questões preliminares, é o artigo 337 que trata disso. As questões preliminares estão no contexto da contestação, da defesa do réu. Ele pode oferecer contestação de mérito, né, ou defesa de mérito ou defesa processual. A defesa processual pode ser de natureza prejudicial ou preliminar. As questões preliminares estão elencadas no artigo 337. Então, olha lá, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, então, como uma das espécies da defesa processual. E aí, o que a parte, no caso concreto, indicou? Incompetência absoluta, está aqui no inciso 2º. Falou também da questão de legitimidade, está no inciso 11, ausência de legitimidade ou interesse processual. E ela apresentou, e esses pontos foram refutados pelo julgador, pelo relator no despacho saneador. Só que a parte trouxe ainda na contestação outras duas matérias que não são propriamente questões preliminares. É aqui que está o cerne da questão, né? Ela discutiu decadência. Ora, decadência não é propriamente uma questão preliminar. Decadência está no próprio mérito. Basta que os senhores vejam o artigo 487. Eu nem cheguei a separar esse, mas trago agora aqui para os senhores. Olha, haverá resolução do mérito quando, inciso 2º, quando o juiz decidir sobre decadência ou prescrição. Então, decadência e prescrição não são preliminares de mérito. Não estão antes do mérito, estão dentro do mérito. E há até quem diga que elas são, dentro do mérito, elas são uma questão preliminar. Então, são preliminares no mérito. Que se o juiz avançar as questões processuais, superar, não tem vício nenhum, e ele chegar ao mérito, ele no mérito começa pela prescrição e decadência. Mas não há dúvida que decadência é uma questão meritória. E a parte também alegou, na sua contestação, impossibilidade jurídica do pedido. E a impossibilidade jurídica do pedido foi transmutada do código passado, código Buzaide, para o código atual. No código anterior, era tido a impossibilidade jurídica do pedido, era tida como uma das condições da ação, ao lado da legitimidade e do interesse. No código atual, a impossibilidade jurídica do pedido saiu das condições da ação e foi jogada para o mérito. Então, se o pedido é ou não possível, é uma questão de mérito. Por conta disso, que o magistrado, o relator, na hipótese, não resolveu essas chamadas questões preliminares no despacho saneador. E ainda que fosse tecnicamente uma questão realmente preliminar, se ele vislumbrasse que no caso concreto havia uma relação muito próxima com o mérito, não há nenhuma nulidade ele jogar a análise da questão tida como preliminar pela parte para a análise do mérito quando for substancialmente vinculado à tese de mérito. Então é nesse sentido que caminhou o julgado do STJ. Tratou do livre convencimento motivado,
confusão com o mérito das questões preliminares, exame postergado, possibilidade. Então, o julgado do STJ foi no sentido de que é possível se postergar a análise para uma fase futura quando da análise do mérito, especialmente quando for umbilicalmente associado à questão meritória. Então, a conclusão nesse julgado do STJ foi no sentido de que não há nulidade no despacho saneador que se limita a postergar o exame das matérias preliminares quando essas chamadas matérias preliminares se confundem com a pretensão meritória e há necessidade de prévia instrução probatória para a definição. Tá? Então, esses os aspectos que eu queria conversar com os senhores no nosso encontro de hoje. Tá visto? É isso, então. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.